caso a caso, você precisa transitar esse cuidado. Porque o hospital de dia é uma transição, né? É. Da vida da internação para a vida real, digamos assim, Sim. né? E ele tem fase, ele tem momentos. Você pode começar num HD com mais dias, com turnos, talvez para fazer uma partilha, talvez para fazer uma psicoterapia, talvez para ter seu médico. Eu não tenho médico de consultório referência e eu não posso me perder, porque Exatamente. o paciente da saúde mental, ele é um paciente crônico. Que ele vai crônico, não de cronificar. Ele vai precisar. Ele precisa de suporte. Cuidar. E ele precisa de suporte. Exatamente. Por um determinado período. Então, ele precisa ter equipe de referência. E o hospital, o dia, o HD, ele também proporciona esse tratamento continuado. Para ele não sair da internação e falar: tchau, muito obrigada. Agora a gente se vê no consultório daqui a 30 dias. Ou então você procura um médico para te dar assistência. Ele se perde nisso. Entra no seu aplicativo do seu plano de saúde, clique em psiquiatria, você vai encontrar os psiquiatras e tenta agendar uma consulta. Aí vai ter para daqui a 3 meses. Aí já acabou o medicamento, já parou de tomar. Se você não tem indicação para psicólogo, você tem que tem algumas burocracias da operadora de saúde que o paciente ele se sente perdido. Então, o objetivo desse dispositivo, além de dar tratamento, é ter um acolhimento nesse pós-alto. Porque também, as 72 horas são críticas, mas o problema... Pós-alta também é um momento que a gente precisa ter vigilância. Para esse paciente não se perder na rede de saúde. E ele está onde? Porque muitas vezes o paciente está motivado a seguir o tratamento, tudo direitinho. Mas esse processo, eu me lembro que a gente que trabalhava em internação, você tinha que colocar lá, procurar acompanhamento e dava remédio para 1 mês e ponto. É um encaminhamento de papel e uma receitinha. Não garantia nada. Não. Então, e a maioria não conseguia para 1 mês. Até aqueles que se dispunham e ligavam e ficavam, não tem vaga, não tem vaga. É difícil. É difícil. Isso tudo tem que ser visto. Senão você perde todo um trabalho que foi feito, uma motivação, e você quebra essa engrenagem. A fase 4, eu diria que na nossa fase todas são importantes. A fase 1 é extremamente importante, mas a fase 4, que é o final... Que é pós-alta. Não, é pré-alta. É a preparação. É os 15 dias antes de você falar assim... Vamos dar alta médica, alta hospitalar, esse paciente ele está apto para ir para outro estágio, outro momento. Então, essa fase 4 ela é extremamente importante, porque ela precisa primeiro do engajamento da família, porque esse paciente ele retorna ao lar. Com certeza. Segundo, o engajamento de toda a equipe multidisciplinar que vai trabalhar a família, o paciente e toda a transição de cuidado, porque se o paciente tiver critérios clínicos para ir para um HD, ele precisa transitar o cuidado. O médico ele precisa passar o bastão para o outro médico, o psicólogo precisa, porque naquele momento aquela equipe ela não segue para o dispositivo de hospital dia. Ele vai conhecer uma nova equipe e trabalhar ali um outro momento da vida dele. Então isso é extremamente importante, essa junção entre a fase 4 e o encaminhamento para um hospital dia ou para o psiquiatra assistente, para esse paciente ele não se vê sair da internação. O que eu faço? Perfeito. E tem ambulatório também, né? Tem. Vocês também têm essa questão do ambulatório. Isso não fica perdido. Não. Porque tem paciente que não vai precisar do hospital dia, mas vai precisar do ambulatório. Né? Isso é muito respeitado, né? Se o paciente tiver médico assistente, a gente encaminha ele para o médico de referência. Para o próprio médico. Isso é maravilhoso, porque havia essa quebra, né? O médico da internação não é o médico do ambulatório. E o hospital, acho que o Ricardo pode falar, a gente permite que o médico assistente passe visita no seu paciente, que ele tenha vínculo com ele e dá o suporte do médico da Gávea, por exemplo, acompanhar ele, ter essa troca com o médico assistente, passar o caso para ele, ouvir a opinião desse especialista que já acompanha. Essa relação médica ela também é muito fortalecida dentro da Gávea. A gente estimula essa comunicação, né? Porque, vamos supor, você está atendendo um paciente no seu consultório, mas você é muito ocupado, muitas atividades, né, muitas demandas, não tem às vezes o tempo para ir se deslocar até a clínica psiquiátrica lá, porque aí, claro, exige um tempo maior, para você chegar lá, até chegar, encontrar o paciente. Então, tudo isso demora um tempo.
Então, quando há indicação de um médico externo, que não faz parte do nosso staff, né, do nosso grupo de médicos que trabalham rotineiramente lá, o médico indicou o paciente lá para internação. Então, nós vamos tratar com a nossa equipe, mas a nossa equipe vai estar em contato com esse médico externo para que a gente alinhe, né, esse caminho, essa linha terapêutica, né? E a transição depois do cuidado. Tipo, olha, ele vai ter alta daqui a 15 dias, então a gente precisa que tenha vaga aí no teu consultório para que ele seja encaminhado. E a conversa, acho que é muito transparente. Olha, ele vai sair com uma carta de alta, a gente está prescrevendo isso, a gente reconcilia a medicação do paciente na fase 1. É muito importante a gente trazer todas as medicações que o psiquiatra assistente, por exemplo, já trazia na internação, a gente insere isso no processo do cuidado para que não haja uma quebra. Porque a gente não deseja que quebre, que seja dois universos. O bem-estar. O bem-estar é sempre... Também eu acho que pode acontecer, e eu acho que deve acontecer, não sei. Vamos supor que o paciente se apegou muito e está muito bem com o médico de lá. Eu acho que o médico, ele prioriza o paciente. Se ele está bem, ele segue. Sim, claro, escolha do paciente, não né? é? Tipo a gente assim, não porque intervém, o objetivo de todo médico é o bem-estar do paciente. Se o paciente está bem, é o que eu digo. A gente quer ver o milagre. Qual o santo? A gente reza para todos, entendeu? Porque o objetivo é o paciente. Sempre, né? Com certeza, Depois a gente tenta ter essa parceria, né? Com os colegas sempre, externos, né? Para poder ter essa coisa diálogo, de indicar a internação com muita tranquilidade, né? Para fazer esse retorno.